O que explica esse Congresso mais conservador, né, tão conservador, com figuras mais conservadoras, aproveitando que a Rose falou, que não tem um representante da esquerda nessa bancada do Amazonas agora, o que explica, sendo que o ex-presidente Lula, por exemplo, foi mais votado do que o presidente Bolsonaro no Estado, né? A gente fala de capital, que tem sim, na capital, uma preferência mais por Bolsonaro. Mas como explicar, professor? Rafael, em pouco tempo é difícil explicar, Imagino. Desculpa mas essa cilada assim de ter que falar sobre isso desse O jeito. senhor vai ter mais tempo num podcast, A professor, gente pode também, fazer um para ter podcast bem um especial. detalhamento maior, né? Exato. o que eu diria é o seguinte, é que a gente precisa olhar para o momento eleitoral como parte de um processo muito mais amplo, não é? E esse momento eleitoral só aparentemente concentra todos os problemas, porque tem vários deles que vêm se desdobrando já há algum tempo, né? E agora parece que a gente se dá conta de que, bom, de fato, a situação, por exemplo, da discussão em torno de projetos de país, etc., ficou em segundo plano. Ora, se está em segundo plano essa discussão, lembra, nós fizemos algumas colunas tratando desse tema. Essa discussão de projeto, de o que cada um pretende, cada governador, e junto com o governador, aqueles que pretendem constituir bancada, não é, seja nível estadual ou federal, defendem certas pautas. Que pautas são essas? A discussão em que nós nos envolvemos impôs uma pauta que é quase que exclusivamente de costumes, ou uma pauta que procura revelar ou relevar, digamos, colocar em projeção problemas vinculados a pessoas, né? Quer dizer, a militância vem sendo mobilizada das duas uma, ou para revelar características pessoais quase de candidatos que são extremamente positivas, ou, quando é o candidato adversário, negativas. Mas as grandes discussões ficaram de lado. Notem que não houve, nem no Amazonas, discussão sobre a questão ambiental. Não houve discussão sobre educação. Não houve discussão sobre saúde. Não houve discussão sobre saneamento. Não, quer dizer, há questões que são muito importantes para a população, mas que elas saíram do espectro do debate político. O que é que ficou? E só para concatenar com o que eu falava antes. Ficou uma discussão em torno de personalidades e capacidade de financiamento de campanha e de publicidade. Então, quando isso ocorre, você evidentemente cria maior possibilidade, digamos, de que candidatos que representam o establishment, né, coloquem seus nomes em projeção. Então, você tem mais recursos para investir na campanha. Né, com aquilo que se fez, por exemplo, a máquina do Estado do Amazonas, mais a máquina do governo federal mobilizada, não é pouca coisa. Nós estamos falando aqui o presidente da República não conseguiu formar um partido político. Vocês lembram que ele tentou e não conseguiu. Todavia, entrando no PL e com essa mensagem conservadora, ele conseguiu impor a pauta e não apenas isso, forjar a maior bancada do Congresso, da Câmara. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa para uma pessoa que não tem lastro partidário, de fato. Né? Então, eu acredito que o que explica esse conservadorismo tem a ver tanto com a maneira pela qual o processo eleitoral pauta as questões que dizem respeito à vida da sociedade, né? E o modo como cada partido se engaja nisso. Eu acredito que, inclusive, aqueles partidos que se entendem como partidos progressistas se engajaram nessa disputa em torno de uma pauta que, na eleição passada, estava marcada por questões mais, digamos assim, moralistas mesmo. Nessa eleição agora, o que veio? Como o Lula era o candidato, foi a pauta da corrupção. Mas, vejam, isso tudo apagou o debate político propriamente dito em torno de, vem cá, mas qual é o projeto? O que se vai fazer? Não é eu vou construir uma maternidade, eu vou pavimentar. Não é isso. Eu vou fazer tudo isso para quê? Em que horizonte? Isso envolve tempo, né? Isso envolve militância cotidiana. Quem está fazendo essa militância? Por que foi essa outra pauta que se impôs? Aí a gente tem que entender como é que as igrejas evangélicas, parte delas, têm militado. Né? Nós temos que entender como é que as redes sociais, né, têm criado bolhas
né, que isolam os sujeitos, às vezes, da sua própria realidade. Então, há uma série de fatores que contribuem para o estímulo a esse conservadorismo, e que eu diria, não é só conservadorismo, não, é reacionarismo. Talvez parte dos conservadores não tenha atentado ainda para o fato de que o que está em causa é um reacionarismo muito grave, muito sério, que pode corroer ainda mais as instituições por dentro. Olha, depois dessa não tenho nem como... Eu tinha mais algumas perguntas sobre proporcionais, mas eu acho que a gente vai deixar para esse podcast, professor, que a gente vai tratar de cada uma dessas questões. Vamos chamar o professor Afrânio, porque esta, para mim, é a melhor dupla de análise política que já me acompanha há mais de década, eu acho, em relação a entender melhor, né, a vontade do eleitor, a movimentação política das elites, o que leva essas pessoas... E um dado que a gente deixa para o podcast, que é essa desarticulação da esquerda também, frente a essa transferência de voto que o Bolsonaro teve, a capacidade aqui no Amazonas e em outros estados da Amazônia, com esse orçamento secreto, né? Tudo misturado.